Ei, tá começando o AcepCast, um podcast com histórias reais, ideias que inspiram e que geram impacto de verdade. Então fica com a gente e bora viver isso juntos. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um AcepCast. Que alegria ter você aqui conosco. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui em nosso canal e compartilhar esse episódio com um monte de gente, tá bom? Vamos começar então. Hoje vamos receber aqui uma pessoa muito especial. Ela que assim é missionária, que é personal, que é assim amiga para todos os momentos, conselheira. Gente, ela tem assim, ela é uma barba de profissões, vamos falar a verdade. Vamos receber hoje, gente, aqui a Lu. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Lê. Nossa, estou muito feliz de receber aqui você. Eu que estou feliz de estar alegria. aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Ah, Compartilhar um pouquinho, né? sim, Sobre o nosso tema aí tão importante. sim. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito legal, porque, assim, é um assunto que eu amo, que, assim, eu vivo isso. A Lu vive e já viveu, assim, mais intenso ainda, né? Alguns anos atrás, que é a missão integral, a missão mesmo ali, tá na obra, sabe? Servir ao Senhor com alegria, outros povos, nações e com amor, acima de tudo. E a Lu, gente, tem um testemunho lindo, maravilhoso, que vocês vão escutar aqui hoje, sabe? Ela já morou em outros países, né, ali pregando sobre a palavra, e ela viveu isso muito intenso, né? E ela ama. Nossa, gente, é muito lindo quando ela conta. Então eu vou deixar que ela comece contando quem que é a Lucimar. Gente, não é Lucimar. É Lu, tá? É Lu. Tá, então, pode ficar à vontade, Lu. A gente quer mesmo escutar quem é você, antes de tudo. Bom, sou a famosa Lu, né? Lu Rodrigues, igual todo mundo me chama, né? Bom, primeiramente, eu gosto de falar assim, quem é a Lu? Né? Eu falo assim, eu sou filha amada do Pai e herdeira do maior amor do mundo. Amém. Né? Isso está até no meu Instagram, mas antes de tudo, né? Sou a Lu, sou missionária, né? Como profissão, sou personal trainer. Também eu sou enfermeira, né? Também. E hoje eu atuo, né? Também como personal. Mas não tem tantas profissões assim, não, né? Eu acho que é uma barra de profissões ainda, gente. Mas, assim, eu tenho, né, o prazer ainda de trabalhar, mas eu gosto de pessoas, né? Então, assim, eu tenho o prazer ainda de ter como profissão pessoas, né? Porque eu amo Legal. trabalhar realmente com pessoas. Uau. Lu, antes da gente aprofundar na sua história, eu quero que você conte pra gente, se você nasceu em um lar cristão, como começou essa sua jornada, né, assim, caminhando com o Senhor até você chegar a essa parte de missão, evangelismo, esse amar as pessoas intensamente, falando do Senhor. Bom, não nasci em lar cristão. Pelo contrário, eu nasci num lar kardecista, né? Meus pais, eles foram presidentes do Allan Kardec e aonde eu cresci lá dentro. Porém, eu cresci em um ambiente onde eu via meus pais fazendo todo aquele trabalho, recebendo espíritos, mas eu nunca gostei desde criança. Então, desde criança, eu ficava indo naqueles centros, né, espíritas, mas eu nunca gostei de estar ali. E eu sempre, desde pequena, eu sempre falava, tem que existir Deus. Só que Deus não está aqui. E então eu cresci naquele ambiente meio que com medo. E quando eu tive assim, aí eu fui para o catolicismo, então eu saí dali do centro espírita procurando Deus. Porém, com um pé lá ainda, porque meus pais eram presidentes. E eu tinha uma promessa, né, ali com o preto velho, que ele me perseguia. Ele falava que eu era dele. Olha. Então, até um belo dia, eu tinha uma fome muito sede em conhecer Deus. E foi quando foi uma manhã, eu passando ali no centro da cidade, numa igreja católica, desesperada assim por conhecer. Eu sempre falava isso para ele. Aonde que você está, então?
E aí entrei nessa igreja católica, eu vi uma imagem de Jesus deitado ali. E ali eu ajoelhei e falei assim: Jesus, se tu existes, se apresente para mim aqui agora. Porque se você me apresentar para mim agora, eu te aceito, minha vida é transformada. Ali eu recebi, então, eu tive um encontro com o Senhor dentro de uma igreja Uau. católica. Então, a partir dali, eu não sabia ainda onde que era. Foi quando, então, Deus ele começou a encaminhar. Eu fui conheci algumas amigas que me levaram para a igreja. Eu sou a última de todas as minhas amigas, né, de infância a me converter. Então, assim, mas de todas as religiões que eu buscava, a única que eu não gostava era do cristianismo. Então, foi quando realmente Deus me pegou. E quando eu me converti realmente, eu entendi aquilo que Deus tinha para mim, não foi por dor, foi 100% por amor. Uau. Então, foi quando Deus ele começou a fazer tudo na minha vida muito rápido, muito rápido. Ali eu já saí, já tinha falado com meus pais que eu não era mais, ali não pertencia mais àquele ambiente, que minha vida hoje era de Cristo. Eu comecei a receber ali, né, uma perseguição, mas foi tudo muito rápido. Já fui para a igreja, já fui batizada, e eu falava para Deus o seguinte: ó, tudo que tiver de fazer na minha vida, faça tudo de uma vez, para não ter que ficar sofrendo picado. E assim Deus fez, né? Então, eu perdi muita coisa. Meus pais, eu. Então, assim, chegou um momento que eu realmente perdi tudo. Eu fui expulsa de casa por causa do evangelho. Então, mas a única coisa que eu falava, eu fui para essa casa dessa minha amiga, eu ajoelhei no chão, eu falava assim: Deus, eu posso perder tudo, mas eu só não posso perder essa presença. Uau. E ali, Deus ele começou a fazer um milagre. E Deus falou para mim: tudo que sua família hoje teve, foi Satanás quem deu. Mas eu que entro na sua história, Uau. porque sou eu agora que estou fazendo tudo de novo. Uau. E aí foi Deus, ele fez, né? Minha família ali se converteu, meu pai, minha mãe. E então começou as coisas na minha vida. E como que começou então a missão na minha vida? Isso começou quando eu era criança. Porque eu via aqueles filmes de guerra e eu via aquela pessoal com aquelas mulheres de roupa de enfermeira, né, com uma cruzinha. E eu falava assim, e eu via aquelas crianças e aquilo dali eu chorava. Eu não entendi o porquê, desde criança. E aí eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essas enfermeiras. Mal sabia que era o quê? Cruz Vermelha, né? Olha só. Era um princípio que aquelas enfermeiras iam como Cruz Vermelha. E eu logo foi o quê? No 4º ano, eu já comecei a fazer missão de convertida, já conheci a Jocum, Jovens com uma Missão, já comecei a trabalhar com eles, já comecei a viajar com eles, conheci a Missão Kadosh também, que eu também comecei a caminhar com eles, junto com a Metanoia também, que antecipa ali a Missão Kadosh. E Deus ele começou a fazer, assim, me apresentar amigos queridos. Isso foi em 2006, entre 2005 e 2006. Quando foi em 2007, Deus já me colocou dentro do seminário. Morei, né, 2 anos dentro do seminário e 1 ano foi a minha primeira prática missionária que eu tive e foi a minha primeira implantação de igreja que eu tive num lugar que se chama Catasaltos, da Noruega. Uau. Né? Onde eu morei 1 ano e foi uma das maiores experiências ali que eu tive, entre tantas outras que eu já tive também. Mas ali foi uma grande experiência que eu tive na minha vida, que foi a minha primeira missão, então, em Catasalto, Noruega. É uma cidade onde é 99% católica, né? E 1% de cristianismo. E eu, nesse 1% que tinha, era o meu vizinho da Bleinha, que o seu Calixto, onde também eu pude ajudar ali. Nós implantamos ali a igreja, foi um trabalho lindo. E foi assim, foi tremendo aquilo que Deus ele fez. Porque eu sempre falo, a Deus ele está em busca de corações dispostos, né? E ali voltei ali do campo missionário, trabalhei integral na igreja, continuei fazendo as obras. Ali eu já fui para vários outros lugares, fui fazer missão nos ribeirinhos do Amazonas, trabalhei com os povos muçulmanos, né? E até então minha última missão foi o Haiti,
onde eu pude morar 4 anos, também fazendo implantação de igreja, trabalhando ali, e foi tudo muito, muito sobrenatural e muito lindo. Então assim, se é missionário, tem um coração missionário. Todos nós precisamos ter esse coração A gente estava missionário. até falando disso, né, agora há pouco, antes da gente começar, que todo cristão precisa ser um missionário, senão ele é um impostor. Exatamente. Porque independente do lugar que esteja, independente, lá em Marcos 16:15 fala aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aí, tanto que no dia do evento, né, que eu fiz, eu falei sobre esse versículo, que ele fala sobre o id, né? E no grego fala indo por todo mundo. Então, é você indo no mercado, é você indo no shopping, é você indo para uma faculdade, é você indo para o seu trabalho. Você tá indo, fazendo discípulos, sabe? Batizando, levando para os caminhos. Então, todo cristão, acho que tem que carregar isso no seu coração. Eu falo mais do que isso em cima desse versículo, porque aquilo dali, Jesus, quando ele fala isso para os seus discípulos, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Não é tipo assim, se você quiser, você vai. Não, ele dá uma ordem. Ide. Uma ordem significa o quê? Obediência. Então, todo cristão, para ter uma vida bem-sucedida, ela vai viver de renúncias e obediência. Ela vai requerer obediência e renúncia. Sim. Então, a primeira obediência que Deus ele dá ali é pregar o evangelho a toda criatura. Agora, por quê? Porque é uma missão que Deus dá para os discípulos. Sim. Então, todos nós somos missionários. Eu sou missionário, eu não tenho chamado missionário. Não, todos nós somos missionários. A partir de quando Jesus ele dá uma ordem. E missão é o quê? Pregar o evangelho. Talvez você não vai, Jesus, né, Deus ele não vai te mandar para um Haiti. Mas ele vai mandar para as vizinhanças. E na ordem está. A começar aonde? Primeiro aonde? Aqui. Sim. Samaria. Sim. Né? E ali ele vai. É depois que é lá. Então, se um cristão não gosta de pregar o evangelho, então ele é um impostor. Lu, quem que foi para você, assim, as pessoas que mais te influenciaram, sabe, nesse quesito... Não vamos falar só nesse quesito religioso, mas, sabe, a querer buscar mais o Senhor, a querer aprofundar e pregar mesmo a palavra. E, sabe, te encoraja, vamos te falar assim, que te deu mesmo um empurrãozinho para você ir. Eu falo assim que eu sou uma privilegiada. Eu sou uma privilegiada. Deus, ele me deu os melhores discipuladores que eu poderia ter no meio dessa caminhada. Mas é interessante porque Deus desde o início ele sempre falava assim: a sua vida não é para a glória de nenhum homem, mas é para a minha glória. Então tudo que aconteceu na minha vida foi tudo sobrenatural. Não teve imposição de mãos de ninguém. Foi eu sozinha no meu quarto. Então foi tudo Jesus ele falando para mim e eu precisei de apenas obedecer. Eu lembro que no início da minha caminhada eu falava assim com Deus: antes eu trabalhava, eu trabalhava, né? Tinha 5 empregos, trabalhava e tal. Isso foi a minha primeira renúncia foi essa. Então eu era muito independente. E aí eu lembro que Deus ele falava assim para mim: para. E eu não conseguia parar. Eu era ligada na tomada de 380. E eu não parava. Então, eu viajava, discipulava, eu evangelizava, fazia a missão, trabalhava. E Deus falava assim: para. Eu não parava. E aí eu tive 4 hemorragias sérias, eu fiquei realmente muito doente. E aí, um ano depois, aí nesse tempo, eu tive que parar de trabalhar. E eu demorei 1 ano para entender que era Deus que estava na história. E Deus ele falava assim, aí depois que passou esse 1 ano, eu buscava emprego. E todas as portas se fecharam. E eu lembro que eu nunca precisei de colocar currículo em lugar nenhum. E eu, primeira vez na minha vida, comecei a fazer currículo e mandava assim: olha, não tem, as portas fecharam, não tem trabalho para você. E aí eu demorei 1 ano para entender. Aí eu ouvi a voz de Deus: sou eu que estou na história. Uau. E a única coisa que eu quero de você é que você fique no seu quarto, estudando a minha palavra. E isso daí, eu fiquei 1 ano e 4 meses no meu quarto, estudando a palavra. Aí a pergunta, que não quer calar: te faltou alguma coisa? Não. Pelo contrário.
Eu conseguia comprar muito mais coisas de quando eu trabalhava. E aí, por quê? Obediência. Sim. Mas Deus estava querendo me ensinar o quê? Dependência dele. Porque uma das coisas que nós temos dificuldade é de ter o quê? Dependência do Pai. É. É a primeira coisa que ele quer. Confiar no Pai, depender do Pai. Porque ele já estava me preparando para a missão. Como que você vai ser um missionário no campo se você não depende dele, né? E ali, depois de 1 ano e 4 meses, aí um telefone toca e aí arrumei um emprego, né? As portas se abriram para um emprego do lado da minha casa para ganhar o dobro de todos os lugares que eu já trabalhei. Mas ali Deus me permitiu ficar apenas mais 1 ano, porque ele já me levou para dentro do seminário para depender 100% dele. Uau. E isso foi muito difícil no início, né? Depender de Deus financeiramente, em tudo, é muito difícil para quem já vive uma vida independente, financeira. Sim. Então, ali foi uma das coisas que realmente Deus ele fez comigo. Porque é isso que Deus ele faz, né? Voltando lá. Aquela primeira coisa. Deus ele fala, olha, eu quero que você apenas me obedeça. Sim. Então, todo cristão ele precisa entender isso, né? Entender essa dependência, obediência e renúncia. Uau. Para que você, então, possa ser bem-sucedido. Uau. Lu, conta pra gente qual foi o maior desafio para você no campo missionário. Se dentro disso a gente sabe que tem aquele sentimento de solidão, né, de se sentir sozinho, abandonado. Qual foi o mais marcante para você? Eu acho que foi no Haiti, porque ali eu fui nua e crua por causa da língua, né? Então, eu lembro que eu quis ir primeiro para a África. Aí Deus, quando ele me mandou para o Haiti, eu pisei no Haiti, ele foi e falou assim, aqui é a sua África. Uau. E ali a língua era... Quando eu cheguei, eu falei assim, me deparei com uma língua completamente estranha, né? Eu falei assim, Jesus, eu não tenho revelação de línguas aqui agora. Como que eu vou fazer? Então, é meio que assustador. Então, eu lembro que ali começou todos aqueles desafios. O Haiti, todo mundo já sabe que é um país que veio de guerra civil, né? Apesar que eles amam os brasileiros, mas acho que o meu maior desafio foi aprender a língua. E foi lindo, porque Deus ele começou a me dar sonhos, visões de tudo aquilo que eu iria fazer. E uma das primeiras coisas que eu fui como Cruz Vermelha, no Haiti tem a Cruz Vermelha, e eu lembro que eu me deparei, eu falava assim, Deus, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou conhecer? Qual que é o presidente? Eu não sei nada, eu não sei a língua. O que eu vou fazer? Aí estava passando um carro da Cruz Vermelha, parei ele assim, falando de qualquer forma. Aí eu falei assim, mostrei a minha carteira aqui da Cruz Vermelha, ele já me levou para dentro da Cruz Vermelha para falar com o presidente de todas as Cruz Vermelhas com português de Portugal. Olha. Aleluia, Jesus. Aí ele falou assim, olha, vou te dar 3 meses para você aprender a língua. E ali, em 3 meses eu aprendi a língua. Uau. E ali é tão interessante que Deus ele começou a me dar muita experiência, porque Deus ele começou a falar assim para mim, eu quero que você discipula os meus filhos, porque o Haiti não tem condições financeiras, né? Ou você é miserável ou você é milionário. Então, o haitiano que não tem estudo, né? Porque lá tudo é pago, então a escola é paga. Então, se a criança não estuda, ou se o adulto, né, nunca estudou, ele não sabe falar o francês. Então, só sabe falar a primeira língua, que é o crioulo haitiano. Então, a primeira língua oficial é o crioulo haitiano. A segunda língua é o francês. E eles não têm acesso à Bíblia a Bíblia em crioulo, porque ela é cara. Olha só. Só tem acesso à Bíblia em francês, mas eles não sabem ler em francês, porque não estudaram. Isso eu falo da parte dos pobres, né? Então, aonde então vai vir o conhecimento da palavra de Deus? Então, por isso que muita igreja lá é normal, é comum, que lá é um país que assim completamente dominado pelo voodoo.
É comum muitas pessoas saírem da igreja e ir para o voodoo, Sim. porque é uma coisa cultural, mas porque também não tem conhecimento bíblico. E ali, Deus ele falou, eu quero que você discipule, mas como que eu vou discipular se eu não sei a língua, né? E ali Deus me deu experiência com a língua, mas era engraçado que vinha um brasileiro e falava assim, você fala tudo errado. Eu falava assim, mas eles estão entendendo tudo que eu estou falando. Aí eu falava assim, fala com eles. Aí eu começava a falar. Aí eu perguntava pro haitiano, o que que ela falou? Ele falava tudo, eu. Não é possível. Uau. E foi quando eu comecei. Comecei ali, uma das primeiras grandes experiências que eu tive ali foi em uma praça. Eu comecei numa praça pregando para 3 mulheres. Aí toda terça-feira. Essa praça, de repente, tinha 40 mulheres Uau. para me ouvir. E via gente de longe para me ouvir. E eu precisava comprar as Bíblias em criole, que era caras, e foi uma mulher lá, de uma missão brasileira, e ela me parou, e ela falou assim, eu gostaria que você orasse por mim. Eu falava assim, sim, eu oro. Aí depois que eu orei por ela, ela falou assim, é você. Eu falei assim, o quê? Assim, porque Deus me deu algo para eu trazer. Eu falei assim, Deus, para quem que é? Quando você chegar lá, eu te mostro quem é. Uau. E essa pessoa é você. Ela me deu um envelope. $2.000 para comprar Bíblias em Uau. crioulo. Uau. E ali eu comecei a discipular os haitianos. Meu Deus. Gente. Meu Deus. Eu ia falar assim, não, qual que foi a história mais marcante? Essa? Meu Aí eu Deus. comecei a discipular os haitianos. Tantas outras, mas essa eu falo porque se não for a manifestação do poder do Espírito, quem somos nós, né? Quem somos nós? Ninguém. Eu não poderia nunca. Nossa. Pra você, Lu, eu quero que você fale uma questão mesmo, é uma resposta meio que sua, sabe? Aham. Você acha que atualmente o campo missionário mudou muito, por exemplo? Ah, não sei, mudou nesse quesito, ou mudou tudo. Eu Assim, acho que mudou. até nessa questão assim, de evangelizar. Ficou mais fácil, ficou mais difícil? Mudou. Eu vejo hoje, antigamente, eu via um povo mais sedento. Uhum, Se pregava mais sobre, sim. né? Hoje você vê pouco, porque eu acho que estamos vivendo em um mundo onde muitos podem discordar ou concordar, mas é onde eu vejo. O mundo está tomando conta. Ou você influencia o mundo, ou o mundo te influencia. E eu Sim. vejo o mundo influenciando muito a juventude, os jovens, Sim. né? É muita modernidade, precisa de muita criatividade. Jesus é simples. É. O evangelho é simples. Sim. Então eu vejo que mudou, sim. Existe, eu vejo uma meio que paralisação. Mas existe um povo sedento, sim, por trás disso daí. Que clama, eu vejo uma mocidade que clama, que ainda tem fome e sede por ele, e que ainda vão pregar. Mas, infelizmente, eu não vejo mais tanto falar sobre isso, igual antigamente. Sim. Se falava mais. E eu acho que até nessa era de tecnologia, poderia ter sido vamos falar assim, até uma ajuda muito grande. Eu sei que muitas pessoas elas evangelizam atualmente, né, pelo Instagram, YouTube, Isso. Facebook, mas eu acho que poderia ser muito maior, sabe? Hoje em dia as pessoas elas se fecham nesse mundo e têm vergonha, né? Elas falam assim: "Ah, não, esse lugar não é para mim". Mas como poderia ir além, né? Jovens, eles poderiam se levantar para ser o sim dessas pessoas, né? Essas pessoas mais velhas, assim, que às vezes não conseguem mais ir. E aí esse jovem se levanta e fala assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim como Isaías fez, né? Exatamente. E eu acho que, até você falando agora, sobre os jovens, isso acaba me impactando também, né? Porque eu Sim. sou uma Sim, jovem, 100%. gente. 100%. Então, isso queima muito no meu coração. Você me conhece, você pode falar, né? Sim. Isso, porque a missão, ela tá comigo desde berço, né? Desde os meus pais, assim. Quando a gente saiu de São Paulo, veio para Minas, né? Por um quesito, assim, de missão também, né? E isso queima em mim. Algo quando as pessoas falam assim, ai, missão. Eu já escuto a palavra missão e eu já viro assim, missão?
E como os jovens estão sedentos por isso. Também eu vejo dentro das escolas, das faculdades. Eu acompanho muitos e eles falam assim: eu queria conhecer o Senhor, mas eu não sei como. Exatamente. Eu não sei como pregar, eu tenho vergonha, eu não sei o quê. Eu só falo assim, sempre meu conselho é esse. Cara, daqui 2 anos você não vai mais estar aqui, entendeu? Aqui nessa escola, aqui nessa faculdade, nesse trabalho às vezes. Então, pra que vergonha? Às vezes você nunca mais vai ver essa pessoa, sabe? Não perca essa chance, O medo né? te paralisa, né? É. Eu falo por mim. Você olha pra mim hoje, você fala assim que eu era uma das mulheres mais tímidas da face da Terra. Não imagino. Eu era muito, eu tinha um problema de complexo de inferioridade muito grande. Eu tinha um problema de autoestima muito grande. Olha. Então, eu era muito tímida. Eu tinha vergonha de olhar para a cara das pessoas. Eu tinha vergonha de conversar. E desde quando eu me converti, aí Deus falou assim: não, filho, agora você vai ficar assim, sem vergonha, no sentido literal da palavra. Porque Boa. Deus, ele faz isso. Sim, O medo te paralisa. sim. Você nunca sabe o que Deus pode fazer na sua vida, sabe? A partir de quando você fala, eis-me aqui. Então, eu vejo muita gente falando assim: mas eu sou assim mesmo. Eu era assim, mas eu não me permiti ficar daquela forma. Sim. Eu permiti o tratamento de Deus totalmente da minha vida. E hoje eu falo que é um dom que Deus dá para você, um dom de influência, um dom de falar com as pessoas, o Uhum. dom. Eu nunca busquei nada disso, mas é Deus É, quem dá, é. né? Eu acho que você poderia agora, nesse momento, dar um conselho para essa nova geração, sabe? Para eles se posicionarem, ou uma dica, eu não sei, alguma coisa que tocar no seu coração para você falar para eles. Olha, eu falo assim que a palavra de Deus fala dos jovens, né? Fala que eles serão águias. Uau. Então, o jovem hoje, ele tem muito mais para dar, muito mais energia do que qualquer uma outra pessoa. E a palavra, acho que é essa, sabe? Não permita que o medo te paralise. Uau. Não permita que a mentira de Satanás engane você. Mas uma coisa que é principal, que isso mudou totalmente a minha história, independente de onde você esteja hoje, qual é o quadro, qual a situação, eu não sei qual que é, mas trabalhe a sua identidade em Cristo. Sim. Então, seja você a mulher e o homem que Deus pediu para você ser nessa terra. Cumpra um chamado, faça, porque pesado vai ser lá na frente você olhar para trás e entender que você não fez nada daquilo que Deus pediu para você fazer. Isso sim será angustioso. Então agora é o tempo, agora é o momento. Agora estamos vivendo em um tempo onde o povo está lá fora, estamos vivendo um tempo assim, igual eu falei, ou você influencia o mundo, ou é o mundo que vai Vou te influenciar influenciar. você. Sim. E Deus chamou para você ser luz, ser sal. Porque sal, o sal tem sabor. É. Você é diferente aonde você está. É. Você tem que ser aquela pessoa, independente que seja na escola, seja onde for. Nossa, essa menina é diferente. Sim. A Alessandra é diferente. Tem alguma coisa nela, mas que cative, Sim. mas que chame. E aí, não tem problema. As pessoas têm mania de perguntar para mim assim: você é crente? Aí eu falo assim: eu sou, você não é não? Eu que quebro a outra pessoa, Oh. né? Ser sábio, né? Sim. Ser cativante. Esse jovem, ele tem esse dom. Sim. Então, primeira coisa, identidade. Trabalhe a sua identidade. Identidade de filho. Porque a partir de quando você sabe quem é você em Cristo Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador, ninguém nunca mais tira de você essa Uau. identidade. É isso. Independente de onde você esteja, pode vir chuva,
pode vir pedra, pode vir tempestade e pode vir qualquer pessoa falando ao contrário de você. Mas se você tem sua identidade firmada, acabou. Uau. Você só escuta a voz de quem? Do Pai. Peraí, eu sei quem eu sou. Essa pessoa não sou eu. E a partir de quando você tem essa identidade, você começa a influenciar as outras pessoas. Porque você é forte. Sim. Seja forte e corajoso. Ousado. Temente. Vai lá. Mas sabe por que você faz isso? Porque você tem identidade. Uau. Essa é a primeira coisa. Tem identidade. Porque senão, você vai ser igual um vento. Para lá e para cá. E você tem que ir ao contrário da multidão. Então, não seja você mais um, simplesmente no meio de uma multidão. Sim. Mas seja você, aquele que vai fazer total diferença no meio dessa multidão. Você precisa fazer diferença. Agora, você falando disso, me veio muito aquela cena do The Chosen, sabe? Aquele do peixinho, que é só o peixinho virado para um lado e os peixinhos virados para o outro, e o peixinho lá, que é do desenho, ele é, acho que é verde água, uma coisa assim. E eu só lembro disso, sabe? As pessoas indo para um lugar, você indo para outro. Você não seguindo o padrão do mundo, né? Porque, assim, o mundo vai colocar rótulos, falando requisito até de jovens, adolescentes. É mais fácil colocar um rótulo em uma criança e um adolescente do que em um adulto já, vamos falar assim, posicionado, né? Vamos dizer. Porque, assim, tá naquela fase de construção de pensamentos e ideias e tal. E aí, quando começa a injetar a palavra do Senhor, começa a colocar assim, você é escolhido, você é amado, você é separado pelo Pai, você vai pregar nas nações, você vai ser luz no mundo, sal da terra e tal. Aquela criança já cresce diferente. Aquela criança, ela pode até, às vezes, dar uma vaciladinha, mas ela sabe, ela tem um eixo, vamos dizer assim. Graças a Deus, você nasceu num lar cristão. Sim. Você tem um pai e uma mãe que injetaram em você isso. Sim. Mas quantas pessoas não têm isso? Quantos jovens ao seu lado que não tem isso? Não tem um pai, não tem uma mãe que é um órfão, ou que são separados, ou quantos jovens tirando suas próprias vidas? Sim. Quantos? Crianças. A gente sabe disso. E a única coisa que essas pessoas precisam são de vocês. Sim. Né? São de vocês. Não sei se alguém já passou, né? Alguém está me ouvindo, já passou por alguma situação, aconteceu alguma coisa com aquele jovem, aí aquele jovem fala assim, aconteceu, morreu. Assim, não, podia ter pregado para ele, mas eu não preguei. E não vou falar só de jovens, seja lá qualquer pessoa. Sim. Deus pode te usar para tantas coisas, Deus pode te levar para tantos lugares. Eu lembro que quando eu era jovem, bem lá no início, eu sempre falava isso, eu vou viajar o mundo inteiro, né? Eu vou viajar o mundo inteiro. Mas eu não tinha dinheiro para viajar o mundo inteiro. Assim, mas gente, aí eu tinha uma mulher muito rica que ela olhou para mim assim, com que dinheiro, minha? Você vai viajar o mundo inteiro? Aí eu falava assim, eu virei para ela com uma ousadia, eu falei assim, eu posso não ter dinheiro e você com todo o seu dinheiro e chegar muito mais antes de você com todo o seu dinheiro, porque se Deus quiser, eu chego primeiro do que você. Nossa, colocou a minha na mesa e falou assim, filha, isso aí. E foi fato, e foi muito rápido. Deus já me levou para tantos lugares, né? Mas o quê? Tem uma vida com propósito. Sim. Até a outra pergunta era assim, o que é o campo missionário para você? Mas você já respondeu, cara. Literalmente, o campo missionário, gente, é a vida. Né? Onde você é, onde você está. Né? Você não precisa estar em outro país, né? Para falar da palavra do Senhor. O Senhor pode te mandar, eu creio nisso. Que o Senhor pode te enviar para outro lugar, sabe? Mas acho que o campo principal é aquela pessoa que mora do seu lado. É aquela pessoa que está lá na escola com você, aquele amigo da faculdade, aquela pessoa do seu trabalho. Porque, igual você estava falando, quantos jovens já perderam suas vidas antes de ouvir a palavra do Senhor? E você, às vezes, era um amigo cristão, né, e tal, ia na igreja e tal, não sei o quê, mas durante a semana não praticava. É um cristão, como que é? O evangélico não praticante, uma coisa assim. O
o famoso pipoquinha. Ou em cima do muro, né? Ou em cima do muro. Nossa, gente. Perigoso isso, tá? E aí acabou que o jovem tirou sua própria vida por causa disso. E que eu não sabia qual era esse amor. Como era experimentar esse amor, viver esse amor que o Senhor ele entrega. Sabe o que Deus ele falou comigo quando eu cheguei do Haiti? Quando eu cheguei do Haiti, eu cheguei com depressão. Eu vivi um tempo muito difícil quando cheguei. Fiquei com depressão, depois perdi meu pai, entrei em depressão de novo. Fiquei em um momento muito difícil. E, porém, ao mesmo tempo, eu ficava naquele dilema por causa também da missão. Eu ia voltar para o campo, então eu ficava assim, lutando com aquilo dali. Eu falava assim, pai, meu chamado, meu chamado. E foi muito interessante. Deus me restaurou, me resgatou ali, me curou. Mas aí foi quando eu voltei. Hoje eu estou integral, trabalho integral, né, com a minha profissão. E Deus falou algo para mim tão lindo. Ele falou assim, filha, o seu maior chamado não é a missão no campo. O seu maior chamado não é pregar o evangelho. O seu maior chamado não são as pessoas. O seu maior chamado, filha, sou eu. Uau. Quando Deus me falou aquilo, foi assim, Deus é como se tivesse tirado todo aquele peso. Sim. Mas o que você entende sobre isso? Aí eu volto lá na identidade. Se eu não vou pregar o evangelho por causa da pessoa de Cristo, se ele não vive em mim, se eu não vivo esse chamado, o meu maior chamado tem que ser ele. Por que eu prego? Porque o meu maior chamado é Cristo. Por que eu vou? Porque o meu maior chamado é ele. Sim. E aí Deus ele foi e falou assim para mim, então, filha, você está vendo todas essas pessoas que eu estou te dando hoje para cuidar? Pois essa também é a sua missão. Uma a uma. Cada pessoa que vem até você, começa a olhar com isso. Eu tenho um propósito. Que a sua oração mude. Deus, que cada pessoa que eu converso, cada pessoa que chega em mim, que venha com propósito. E aí você vai ver, Deus vai começar a abrir os teus olhos para aquelas pessoas. De repente você está ali discipulando. E isso é algo que falta hoje, tá? Nas igrejas. Discipulado. Discipulado. Eu não vejo mais discipulado hoje na igreja. Né? E como é importante. Sim. Porque a missão tem a ver com a continuação. Missão integral é isso. Eu vou, eu prego, eu cuido, né? Eu preparo, eu capacito aquela pessoa. Né? Quando você tem essa disposição ali. Mas as pessoas que estão aqui, muitas vezes, elas têm essa disponibilidade. Mas é tão trabalhoso, né? Uhum. Aí eu não quero. Deixa que a igreja faz isso. Mas você é a igreja. Deus chamou para isso. Eu acho que a melhor forma, tipo assim, de acolher uma pessoa que... Não apenas aquela que chegou na igreja, né? Mas até aquele cristão mais antigo, né? Que já tá ali no meio há muitos anos. É o discipulado, sabe? É o sentar na mesa, igual a gente tá fazendo aqui agora, e conversar. Exato. Porque assim, cara, passa tantas coisas na cabeça de uma pessoa, né? Durante o dia e tal. E às vezes geram dúvidas, geram inseguranças ali, e a gente tem que colocar sempre. Às vezes, um pastor, eu vejo assim que o pastor tá ali pra voltar você pro eixo, sabe? Te direcionando ali, porque o pastor faz isso com as ovelhas. Dá direção, sabe? Então, até você falando dos pais antes, glória a Deus, né? Eu tenho, assim, meus pais desde pequena me colocando nessa questão de... Desde o ventre. Desde o ventre, assim, sabe? Colocando nessa questão de igreja, sabe? De amar o Senhor. Mas quem não tem um pai, quem não tem uma mãe, quem não tem ali alguém, né? Pra dar essa direção, eu vejo que o pastor, ele veio pra isso. Pra dar essa direção. Né? Pra dar esse caminho. Fala assim, vá pro Senhor, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Você me perguntou sobre pessoas, né? Que eu esqueci de falar. Uma das pessoas que eu te falei, eu não posso reclamar, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Meus primeiros discipuladores foram o pastor Gustavo Bessa, junto com o pastor Leozão. Uau. Eles eram pastores lá da Lagoinha. E eu lembro até hoje, eles investindo. A primeira vez que eu falei a palavra
eu não sei o que acontece comigo. Pastor Leozão, o que é, filha? O que é que você sente? Eu lembro até hoje, lá na salinha, que tinha um culto na Lagoinha, né, dos jovens adultos. E quem ministrava era o pastor Gustavo, junto com o pastor Leozão. E aí eu fui buscar o pastor Leozão primeiro. Pastor, eu não sei, eu choro quando vejo aquelas crianças, choro quando vejo a África, eu choro, não sei o que acontece comigo, tal. Aí ele foi me perguntando um monte de coisa, assim, o que você está fazendo agora? Pera aí que eu vou te levar. Aí me levou lá para a salinha do pastor Gustavo. E ali foram meus primeiros discipuladores, Uau. né? Ali depois disso, no meio da caminhada, o tio Pedro da Jocum, né? O Ronaldo, que são grandes líderes hoje de missões integrais, missões urbanas. E ali, consequentemente, né, tem pastor Mário, pastora Simone, né, os paraguaios de Portugal. Beijo pra vocês. Tá aí, ó, paraguaios portugueses. A gente falou que a gente ia falar, hein? Beijo pra vocês. Meus pais espirituais, que eu tanto amo, que tanto me ensinam até hoje, né, pastora Zenete, e assim vai. Então, assim, eu vejo que Deus, ele me presenteou. Glória a Deus por isso, ele me presenteou. Em cada momento, em cada detalhe da minha vida, cada né, processo, eu tive discipuladores. Glória a Deus. Discipuladores. E isso fez grande diferença na minha vida, para chegar até onde eu cheguei, né? Amém. Bom, a gente já tá chegando ao fim. E eu quero que você deixe uma mensagem e depois, se você puder, fazer uma oração para essas pessoas que estão assistindo. Amém. Sabe, uma mensagem mesmo para encorajar. É aquela oração bem poderosa mesmo, para trazer ânimo, alegria e essa vontade mesmo de falar da palavra do Senhor com tanta certeza e com tanto amor no coração. Amém. Sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, não há sacrifício demais que eu faça por amor a Ele. Uau. E quando eu entendo isso, quem é Ele na minha vida, eu sei, eu volto de novo. Eu insisto com isso. Eu volto com a minha identidade. Meu Deus. E eu falo que hoje muitos cristãos falam que são cristãos, mas não têm identidade. Meu Deus. Não têm identidade firmada. Orem e busquem por sua identidade. Quem é você em Cristo? Pega ela, avance. Deus está te esperando. O reino te espera. Amém. Porque o reino avança. Sim. E ele apenas está esperando você. Vá, prega o evangelho. Seja obediência. Porque lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, vai valer a pena. Falo por mim. Eu tenho uma caminhada boa de cristianismo. Tantas coisas eu posso falar aqui. De tantas coisas que eu passei, de tantas lutas que eu passei, de tantas perdas que eu perdi. Mas de tudo que eu passei, não é nada perante tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Glória a Deus. E eu falo, você se arrepende? Nunca vale a pena. Uau. Eu faria tudo de novo. Amém. Vale a pena. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Então, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigada, Jesus. Pai, eu quero convidar o Senhor. Pai, seja bem-vindo em nossas vidas e na vida e na casa de cada um daqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se faça presente, Pai, na vida. Deus, abre os olhos espirituais, abre os ouvidos, abre o coração. Pai, se faça presente, se revela, Pai. Em nome de Jesus, vai tirando o medo, vai tirando as dúvidas, vai tirando, Pai, todo espírito de confusão, Amém, vai Jesus. tirando, Senhor, tudo aquilo, Pai, que Satanás tem tentado colocar de mentira sobre a vida, Pai, destes jovens, de cada pessoa. Senhor, em nome de Jesus. Pai, que cada um cumpra o teu chamado. Amém. Deus, eu peço a Ti, trabalhe em identidade de cada um. Que cada um, Pai, possa, Senhor, entender quem é o Senhor na vida deles. Pai, para que eles possam chegar, a cada um, ao seu destino profético, a cujo qual o Senhor já determinou para cada um estar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, implanta no coração de cada um, Deus, o chamado,
a presença, Pai, a fome e sede de Amém, Ti, Jesus. a fome e sede de Te buscar, a fome e sede, ó Deus, de acordar pelas madrugadas, de Te buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Dê sonhos, ó Pai, revela, Pai, em nome de Jesus, derrama a unção, derrama, Senhor, os talentos, os dons, faça a diferença, Pai, na vida, Pai, de cada um que está nos assistindo. Ah, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam luz, que eles sejam sal, por onde quer que eles pisam com a planta dos pés. Dê experiências sobrenaturais. Amém. Leve eles, ó Deus, além dos seus próprios limites, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, do seu coração. Porque maior é aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para cada um deles. Maiores são os caminhos que o Senhor tem para cada um deles. Nós não sabemos escolher, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos nada, Pai, mas o Senhor sabe. O caminho do Senhor já está todo trilhado para cada um. Então, Deus, em nome de Jesus, Deus, que cada um possa sair com uma fome muito maior, Amém. ó Deus, do que ontem de ontem. Que sejam verdadeiros cristãos, que sejam verdadeiros, ó Deus, filhos do Senhor, filhos amados, herdeiros do maior amor do mundo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, gente, meu Deus. Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, Lu, obrigada. Eu que agradeço. Novamente. Sério, que alegria ter você aqui. Assim, Amém. foi espetacular, eu amo falar disso. E você trouxe a missão até de um jeito mais, vamos falar assim, mais real, Amém. sabe? Amém. E que a gente possa mesmo ser esses missionários, que muitas das vezes não vão atravessar Sim. os oceanos, Sim. mas vai atravessar a rua e vai levar Jesus para as Exatamente. pessoas. Exatamente. Amém? Amém. Amém. Te amo, lindona. Te amo. Obrigada para você que assistiu até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse podcast para alcançar o maior número de pessoas. E fique ligado que em breve teremos mais episódios, tá bom? Um beijo no coração e tchau, tchau. Amém. Tchau. I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a stand and a hi-hat. Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões, ideias e declarações expressas pelos participantes deste episódio são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam necessariamente o posicionamento do ACEPcast, de seus apresentadores ou de sua equipe de produção. Este conteúdo possui caráter informativo, educativo e opinativo, sendo apresentado com o objetivo de promover diálogo, reflexão e compartilhamento de experiências. Eventuais informações, relatos ou opiniões podem não refletir a totalidade dos fatos ou a realidade de todos os contextos. Caso você tenha qualquer dúvida, sugestão ou se sinta de alguma forma impactado por este conteúdo, entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e, se necessário, à revisão do material, prezando sempre pela verdade, respeito e responsabilidade com todos.